No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre o resultado do quarto trimestre de 2022 da Klabin. Ele acabou de sair do forno e vamos falar tudo o que importa nesse resultado. Vamos falar de projetos futuros, vamos falar de receita, vamos falar de tudo o que você precisa saber para investir com sabedoria nas ações da Klabin. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então, se você se interessa em investir melhor, vou deixar o primeiro link na descrição para você poder entrar em contato comigo para a gente poder aí falar um pouco melhor sobre a mentoria e a consultoria. Também vou deixar aqui na descrição o segundo link, onde eu ensino você, através de um curso, sobre como escolher ações boas, baratas, que pagam dividendos e que crescem ao longo dos anos. Essas 4 características foram as características que mais trouxeram retorno de longo prazo para o investidor de bolsa de valores. Então, segundo link na descrição, o curso sobre como escolher ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Bom, antes de mais nada, começar do básico aqui, né? Pegar os destaques do último resultado trimestral. Receita líquida da empresa atingiu aí 5 bilhões de reais, né, uma alta aí de 11% frente ao quarto trimestre de 2021. Vou passar um apanhado geral aqui, depois a gente entra nos detalhes de cada ponto. Fluxo de caixa livre, yield ajustado, né, o preço da ação, o fluxo de caixa dividido pelo preço da ação de 17%, o que é bem alto para uma empresa segura como o caso da Klabin. E ela gerou um fluxo de caixa livre de 4 bilhões e 100 milhões nos últimos 12 meses. Tem que lembrar que muito desse caixa foi consumido nos projetos de Puma, onde a gente vai falar mais para frente. O ROIC, né, retorno sobre capital investido de 19%, muito bom esse resultado, versus 19,5% frente ao quarto trimestre de 2021, mas ainda assim muito bom o resultado. Desalavancagem de 2,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA, tá? Então a empresa está passando por um processo de desalavancagem, né? Agora que ela está terminando os projetos de Puma e pagando aí 1 bilhão 628 milhões de proventos nos últimos 12 meses e anunciou aí 381 milhões de dividendos no quarto trimestre de 2022, beleza? E agora as obras de Puma, né? Depois a gente vai falar sobre esse projeto de Puma 2 aí, 82% concluído, né, medição realizada em 29 de janeiro deste ano. Beleza? Vamos começar falando sobre o resultado de trimestre contra trimestre. Então vamos pegar aqui o primeiro ponto, é o quarto trimestre de 2022, depois a gente vai falar do apanhado do ano. O volume de vendas caiu 5%, tá? É normal, né? A empresa está tentando cobrar aí uma margem um pouco maior nos seus produtos. Bem normal esse volume de vendas aí em queda, tá? Receita líquida aumentando, né? A empresa repassando aí 11% de aumento na receita, o que é bem bacana, do quarto trimestre de 21 para 22. O EBITDA, a margem EBITDA caindo aí de 41 para 37, tá? Tudo isso que eu tô falando, pessoal, são bons os dados, né? Não são dados ruins, né? Vale lembrar que no final do ano passado também a base de comparação é muito boa, tá? Então a gente tá, mesmo os números que houveram uma queda, ainda assim são números muito bons para a Klabin. Então uma redução aí de 4 pontos percentuais na margem EBITDA e 1% do EBITDA total. Então o EBITDA do quarto trimestre de 21 para 22 subindo aí 1%, e a parte de celulose tendo uma representatividade um pouco maior neste trimestre, tá? Vale lembrar que o mercado interno, né, representa aí, do total de vendas, representa 62% das vendas da Klabin, então houve um aumento de participação no mercado interno e o mercado externo 38%, beleza? Agora comparando o ano fechado, né, então os 12 meses de 21 contra 22. No ano fechado, o volume de vendas subiu 1%, um aumento subjetivo, né, muito pequeno. Isso deve aumentar conforme as obras de Puma forem concluindo, tá? Depois já vamos falar de Puma mais para frente. A receita líquida no ano crescendo 22%, um aumento muito substancial de receita. Muito bom o resultado do acumulado do ano.
A margem EBITDA caindo aí 3 pontos percentuais, mas ainda assim no patamar muito saudável, muito bom. Né? É até difícil a gente ver empresas industriais, como é o caso da Klabin, né, de produção de papel e celulose, plantação, enfim, com margens tão altas, tá? Com o crescimento do EBITDA, né, o resultado operacional de 13%. Então o EBITDA saiu de 6 bilhões e 800 para 7 bilhões 784. Tá? E do percentual de EBITDA, praticamente metade é celulose, né? Onde ela não tem muito poder de barganha, é uma commodity, ela simplesmente vende essa commodity, né? Fibra curta e fibra longa. Agora, da parte de produtos de maior valor agregado, né? Representa a outra metade do resultado operacional da empresa, do resultado do EBITDA. Então, bem bacana esses resultados quando a gente olha o acumulado dos últimos 12 meses de 22 frente a 21, beleza? Agora falando da parte de celulose, né? Teve um EBITDA forte impulsionado pelos altos níveis de preço, diversificação de fibras e o melhor mix de venda entre geografias diferentes. Tá? Volume de produção caiu 4% frente a 21, que a gente comentou anteriormente, no acumulado do ano caiu 4% também. O custo da caixa de produção por tonelada aumentou bastante, né? Então o custo de produção de 21 saiu de 191 dólares por tonelada para 255 dólares por tonelada, tá? Então realmente aí houve um aumento expressivo no custo da celulose. O EBITDA subindo aí 18%, isso estamos falando da divisão de celulose, né, que representa aí, falamos antes aí, representa metade do resultado. Da divisão de celulose, o EBITDA subindo 18% no trimestre, do quarto trimestre de 22 frente a 21 e 8% no acumulado do ano, beleza? A parte de papel cartão, né, aí já um produto de maior valor agregado da Klabin, o resultado no quarto trimestre de 22 frente a 21 flat, tá? E também flat no acumulado do ano, né? O preço líquido por tonelada da celulose conseguiram aí aumentar, do papel cartão, melhor dizendo, subindo aí 17% do quarto trimestre de 21 para 22 e 16% do preço de 21 para 22, né, quando a gente pega o ano completo. A receita líquida também crescendo bastante, 12% no ano e 15%, né, o ano cheio, tá? Então, bem bacana essa divisão aí de papel cartão da Klabin. Tá? Se tivesse que dizer, eu diria que essa divisão traz mais valor ao longo prazo, né, visto que não é uma commodity, mas sem dúvida o resultado tanto da celulose quanto do papel cartão, ambos os resultados muito positivos, gostei bastante do resultado. E eu acho que, antes da gente passar para o próximo slide, acho que existe um ponto aqui muito importante que eu acho que o mercado não estava considerando que a empresa teria todo esse resultado no quarto trimestre de 22. Tá? E eu acho que isso deve daí dar um guidance para o próximo ano, para o ano de 23, agora que estamos em 23. Isso deve dar um guidance melhor do mercado frente aos resultados da Klabin. Acho que esse resultado aqui do quarto trimestre vai mudar, digamos assim, um pouco a opinião da Klabin daqui para frente, né, do que ela pode entregar de resultado de forma consistente, beleza? Agora falando do fluxo de caixa livre, né, que é um dos grandes destaques da Klabin para esse ano. Tá? Se a gente pegar do quarto trimestre, a empresa teve um EBITDA de 1.900, um CAPEX de 1.582, então um CAPEX bem grande, que é o projeto de Puma lá, está demandando bastante CAPEX. Aí a gente chega no fluxo de caixa livre, né? Tem todos esses descontos aqui de contratos de arrendamento, juros de pagos, enfim, não vou entrar no detalhe, se você quiser, você pausa o vídeo aí e entra no ponto a ponto. E ela gerou aí 167 milhões de caixa no quarto trimestre, lembrando que tem todos os projetos aí de Puma, tiveram pagamentos de dividendos e projetos especiais de expansão, inclusive um projeto que eu fiquei sabendo recentemente, que já foi anunciado lá atrás, mas que eu fiquei sabendo recentemente, de um terminal portuário, né? Então eles vão fazer uma ligação ferroviária até o porto, já estão quase terminando essa implementação. Então a madeira ou a celulose vai sair da fábrica da Klabin, vão botar em cima do trem, o trem vai até o porto e lá, né, vai ser despachado de navio para a região que for.
Então, bem bacana esse projeto de expansão especial aí, onde entra aí no resultado da Klabin e deve trazer melhorias de margem quando a gente pensa a longo prazo, tá? Então, você gasta, você investe hoje para ter um resultado melhor lá na frente. Então, bem bacana a parte dos investimentos que a Klabin está trazendo nesse ano de 2022, tá? Isso tudo já foi anunciado lá atrás, mas agora sim, de forma um pouco mais palpável na mão do investidor, né, onde ele pode ver isso de forma efetiva. Beleza? No acumulado de 22, a empresa teve um EBITDA de 7 bilhões 931 e gerou aí 4 bilhões e 100 milhões de caixa, tá? O que teve um aumento representativamente alto frente a 2021, onde a empresa gerou aí 3 bilhões e 800 de caixa. Se a gente pegar a geração de caixa frente ao valor de mercado da empresa, né, o que dá o fluxo de caixa livre ajustado ao yield, teve um aumento muito expressivo porque o preço da ação caiu bastante. Então a empresa está gerando 4 bilhões de caixa. Vou até pegar quanto é que está o preço de uma ação da Klabin hoje. Quanto é que a empresa está valendo no mercado, melhor dizendo. KLBN11. A empresa está valendo 22 bilhões de reais no mercado. Então a empresa gerou aí 4 bilhões de reais em caixa e custa aí 21 bilhões no mercado. Então, muito bacana o fluxo de caixa livre ajustado por yield, beleza? Isso aí, tá, pessoal? Só abrindo um parênteses aqui, para quem quer investir nas ações, significa que você teria aí um dividendo, digamos assim, de 17% se ela distribuísse todo esse caixa que foi gerado. O que não vai ser o caso aqui, mas isso é uma opcionalidade da empresa depois que ela terminar esse projeto de Puma 2, onde ela está investindo bastante. Depois que terminar a Puma 2, ela vai chegar ao ponto e vai falar, bom, agora o que será que eu quero? Será que eu quero distribuir dividendo ou se eu quero continuar crescendo daqui para frente? A empresa vai ter que tomar uma decisão. E se ela tomar essa decisão de distribuir esse dividendo, esse caixa gerado, isso traria aí um retorno de 17% de dividendos, né, frente à geração de caixa. Então, muito bacana esse resultado de geração de caixa. Agora falar de endividamento, né? A dívida líquida da empresa, ela teve um aumento nos últimos anos, tá? Então a gente pega lá desde 2019 a dívida saiu de 14 bilhões e agora está em 21 bilhões. Porém, o resultado, né, a capacidade da empresa pagar essa dívida também aumentou bastante, praticamente dobrou. Saiu de 4 bilhões, né, 4,3 bilhões para agora quase 8 bilhões de reais de EBITDA. Então, a alavancagem da empresa, né, que é o quanto que ela tem de dívida frente à sua capacidade de pagamento, vem caindo nos últimos anos, beleza? Então, se a gente for lá no começo, né, do gráfico, a alavancagem estava em 3,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA e agora está em 2,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, beleza? Então, muito bacana ver que a empresa está melhorando o seu endividamento ao longo do tempo. Agora, para quem gosta de dividendos, né, para quem gosta lá, começou a investir na Klabin por conta do Barsi, todo o pessoal lá do Barsi, a parte de dividendos com certeza deve ser um fator relevante para você. E no último ano, a empresa pagou um caminhão de dividendos, tá? Ela pagou aí 1 bilhão 628 milhões de dividendos, o que dá aí mais ou menos 6,8% de dividend yield. Ainda assim, não é todo o dividendo que a empresa poderia distribuir, né, porque ela teve todos esses investimentos, mas um dividendo muito, muito positivo, beleza? Então a gente consegue ver também que ela teve um aumento aí no dividendo. Obviamente que 2020 foi um ano à parte, pandemia, preço de celulose caindo, enfim, a empresa optou por segurar o caixa, digamos assim, mas ao longo do tempo a empresa tem, se a gente olhar um gráfico aí, vamos pegar até vou pegar lá no Status Invest para a gente olhar esse dividendo aqui da empresa, pegar o contábil lá embaixo, vamos ver, não, desculpa, sobe um pouquinho, cadê aqui os dividendos? Aqui, pegar 10, vamos pegar do máximo aqui, né? Pegar aqui os dividendos, reparem que é praticamente uma escadinha para cima, obviamente temos um ano que deveria ser passado em branco lá, que 2020, mas ao longo do tempo o dividendo da empresa cresceu bastante. Lá em 2009, melhor dizendo, 136 milhões de dividendo e agora 1,2 bilhão de dividendos. Na verdade, 1,6 bilhão, né, com esse anúncio que a empresa fez agora no último trimestre. Ele tem uma política de dividendos
de alvo, né, que é entre 15% a 25% do EBITDA ajustado. Então, isso traz uma previsibilidade muito boa para o acionista de Klabin, né? Então ele sabe que tudo que for gerado de EBITDA, né, pelo menos uma parte aí de 15% a 25%, será distribuído ao acionista. Então, bem positivo a parte de proventos de Klabin. E agora falando do futuro, né, falando aí de projeto Puma, que vai trazer aí um crescimento para a empresa. A parte de Puma 1 já está em operação, né, que é aquela máquina MP27, teve startup em agosto de 21, então faz aí um ano e meio já. Eles estão em processo de ramp-up, né, então estão trabalhando para que haja um aumento de produção em cima dessa máquina, e agora eles devem terminar aí de entregar a máquina de Puma 2, já estão com 82% das obras concluídas, né? Esse projeto de Puma para trazer produção para aquele Kraftliner, né? Se você não sabe o que é Kraftliner, bota aí no Google. Um produto com um valor agregado da Klabin que ela consegue produzir de forma muito barata, então isso aí traria um aumento de margem para a empresa também. Então, bem bacana esse projeto de Puma. Agora que eles terminarem de implementar isso, vai começar a sobrar mais caixa, né? Então, a gente estava falando lá do caixa todo que eles estavam gerando, que está sendo consumido em cima desse projeto. Então, depois que eles terminarem, vai sobrar mais caixa para a empresa para ela fazer o que ela quiser. Então, de todo o que ela tinha provisionado nesse projeto, o total estimado estava em 12,9 bilhões, tá? E já foi realizado aí 11 bilhões e 100 milhões de reais. Então tem mais 1 bilhão aí e 800 milhões que ela deve investir nesse projeto de Puma 2, o que frente ao resultado da empresa não é nada muito significativo, beleza? Então, esse projeto deve trazer um novo patamar de receita para a empresa. Não é nada assim, nossa, vai crescer 50%, 100%, não é nada disso, mas deve trazer aí, sem dúvida, muito resultado para a empresa ao longo dos anos. Agora vamos falar um pouco de valuation, né? Vamos falar um pouco de como estão as ações, falar de se está atrativo ou não. Vamos pegar o preço das ações aqui. Se a gente pegar do histórico recente, né? Aqui eu vou pegar o KLBN4, que vai ser melhor para a gente. As units elas pegam de 2015 para frente só. Acho que o KLBN4 ele pega de mais tempo. Vou pegar um mês. Então vamos pegar desde 2001, né? As ações lá de 2001 custavam ali 32 centavos, depois custaram aí 7 centavos, né? Obviamente que houve um split das ações, né? Na época ela não custava isso, então a empresa dividiu as ações aí para ficar mais barato para o investidor. Então houve um aumento bem substancial se você tivesse investido lá desde o começo, né? Que a ação começou a negociar. Você teria tido um aumento aí de 1.380%, isso sem dividendos, obviamente, né? Com dividendos esse número aumenta bastante, vai para mais de 2.000%, tá? Então é uma empresa que ela segue crescendo aí ao longo dos anos. E se a gente começa a olhar para os indicadores, né? Antes de falar dos indicadores, se a gente pegar do histórico de preço recente aqui, março de 21, né? A gente tem uma queda acumulada aí de 30%, chegou a uma queda aí de 41%. E agora, né, vamos pegar aqui da mínima que teve recentemente, um aumento de 17% frente à mínima ali em julho de 22. Tá? Então, é uma empresa que não é tão volátil assim como outras empresas de commodity, né, como Suzano, por exemplo, que depende 100% de celulose, ou como a Vale com minério de ferro, Petrobras com petróleo, enfim. O caso da Klabin aqui, a celulose ela tem uma certa previsibilidade e como ela consegue oferecer um produto de maior valor agregado, né, que é o papel cartão, o Kraftliner, enfim, um produto que não depende necessariamente do preço da celulose, ela traz um retorno de forma mais constante. Vamos pegar aqui o EBITDA da empresa, né, para a gente ver ao longo dos anos como é que foi. Deixa eu ver aqui, declaração de renda, pegar o EBITDA, que é o resultado operacional da empresa, né? Se a gente pegar do operacional lá, desde que eles têm registro aqui no site do TradingView, o EBITDA saiu de 1,6 bilhão, né, para agora um patamar de quase 8 bilhões, então realmente a empresa entregando, e não é à toa que as ações estão subindo, né, de forma expressiva nos últimos anos, beleza? Então, cotação segue resultado no longo prazo. Agora vamos falar um pouco do valuation, né? Vamos falar um pouco se a empresa está atrativa
ou não? Bom, atualmente a empresa negocia a 4,7 vezes lucro. Eu imagino que quando esse projeto de Puma for entregue, finalizado e tudo mais, isso deva cair com o resultado que eles devem entregar, isso deve cair para algo em torno de 4 vezes lucro. Então a empresa está barata sim, né? Só não esteve tão barata como em setembro de 22, né? Faz pouco tempo isso. Mas historicamente a empresa, frente ao desconto histórico, a gente está num desconto aí muito claro, tá? Pode ser uma baita de uma oportunidade, analisando por esse indicador preço sobre lucro. Agora analisando sobre o preço sobre o fluxo de caixa da empresa, né? Também muito barato, negocia aí a 4 vezes o fluxo de caixa. Vale lembrar que lá atrás ela estava negociando em 8 vezes, né? Então estava muito mais cara. Então, atualmente, pode ser aí uma boa oportunidade de você comprar as ações da Klabin por conta da geração de caixa da empresa. Beleza? Agora, analisando o valor da empresa em relação ao EBITDA, né? Aí sim, a gente tem um desconto ridiculamente grande, né? A empresa estava negociando na casa de 15, 17 vezes EBITDA, chegou ali em 2019, 2020 na casa de 6 vezes EBITDA, depois subiu para 11 vezes EBITDA, e agora 5 vezes EBITDA é a barganha que você paga nas ações da Klabin. Então, frente ao seu resultado operacional, ao seu resultado de EBITDA, a empresa segue muito barata. Beleza? Bom, acho que para o vídeo de hoje era isso. Até ficou um vídeo um pouco maior do que eu pretendia. Obviamente que isso aqui não é uma recomendação a fundo, né? Você não deveria utilizar unicamente esse vídeo para tomar a sua decisão de investir em Klabin. Faça a sua própria análise, faça a sua própria diligência, mas na minha humilde opinião, eu acho que é uma boa empresa para se investir. De novo, pessoal, se vocês tiverem interesse em aprender a analisar ações, aprender a olhar resultado, ver quais empresas são boas para investir, eu tenho o curso, né, segundo o link na descrição, onde eu ensino você a escolher ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Ou se aprender a investir não é o seu caso, primeiro link na descrição para a gente falar sobre a mentoria e a consultoria de investimento. Beleza? Muito obrigado para quem ficou até o final e desejo a vocês ótimos investimentos.